Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja com todos. Que Deus de graça, de bondade, misericórdia esteja conosco aqui essa noite. Com alegria, com o coração agradecido ao Senhor, porque nós estamos mais uma vez falando do amor e da misericórdia de Deus. Falando de Jesus Cristo, porque dele, para ele, são todas as coisas. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, para falarmos da palavra de Deus, para falarmos do seu amor, para falarmos do que Ele quer para mim, do que Ele quer para você. Que nós venhamos ter um coração diante da presença do Senhor, que nós venhamos ter uma mente no Senhor, para que tudo que nós venhamos fazer seja para a honra e glória e louvor do seu nome, para que as nossas orações sejam respondidas diante do Senhor. Quem não quer ter uma oração respondida? Quando nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos que Ele nos ouça, que Ele responda as nossas orações, que o nome dEle seja glorificado em nós. Amém? Mas eu estava lendo o livro de Pedro, 1 Pedro 3, 8 a 12, e essa palavra me tocou profundamente, porque nós queremos ter as nossas orações respondidas, nós queremos que Deus dos céus, na sua glória, ouça-nos e nos responda. Mas Pedro, ele fala a respeito, o que impede que as nossas orações cheguem ao Senhor? A resposta do Senhor, ou melhor, a nossa oração sobe, mas o que impede que a oração desce? O que impede que o Senhor fale conosco? E ele fala, ele nos dá uma palavra de ordem. Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso propósito? Né? Ele fala a respeito disso antes até de nós orarmos. Que está em 1 Pedro 3, 8 a 12, fala assim, vou ler aqui. Instrução para todos os irmãos em Cristo. Por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade. Versículo 9. Não retribuam mal por mal, nem insultos com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. E a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver ver muitos dias felizes, não é um dia, dois, é muitos dias felizes. Refreia a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Essa é uma palavra de unidade, essa é uma palavra que Pedro fala para que nós sejamos em unidade no Espírito Santo, no mesmo pensamento, no mesmo amor, na mesma direção. Nós vemos lá no livro de Atos, no início da igreja, que eles dividiam os bens deles, eles estavam em unidade. Nós víamos o amor que havia entre aquele povo, que como escolheram homens, né? Homens para serem diáconos da igreja, no qual Estevão, que estava lá, e tantos outros que tinham a visão de ser cristãos. Ainda eles nem eram chamados de cristãos, mas eles amavam a Cristo. Eles amavam os preceitos, eles acreditavam em Jesus Cristo como o Messias. E eles se buscavam no entendimento. Eles não tinham essa palavra maravilhosa que a gente tem aqui. Eles não tinham. E ali eles buscavam um em outro, ali através dos discípulos, eles buscavam aprender, eles buscavam amar, eles buscavam a cuidar e fazer com que o evangelho se expandisse. E graças a Deus, o posicionamento deles fizeram que o evangelho chegasse até nós aqui.
E nós agradecemos ao Senhor pelo amor e pela misericórdia, porque as orações desses justos foram ouvidas, porque muitos homens e mulheres se colocaram à disposição do reino para que o evangelho fosse pregado, para que Jesus Cristo, como único Senhor, fosse pregado em toda a terra. E hoje nós estamos aqui, trabalhando, buscando, desejando que esse reino seja expandido também através das nossas vidas, através do o amor que nós temos a Deus e o amor que nós recebemos dele. E Pedro fala a respeito disso, como é importante a nossa postura, né? Ele fala a respeito como é importante que nós venhamos ser pessoas que falem daquilo que o coração está cheio. E do que o seu coração está cheio? Né? O que o nosso coração está cheio? Nós temos de buscar, eu sempre falo isso, nós temos de buscar a Deus a tempo e a fora de tempo, para que o Espírito Santo esteja em nós e o nosso coração estejam cheios das coisas dos altos, que é para que seja quebrado toda e qualquer armadilha do que o inimigo se levanta e faz contra a vida dos seus santos. Sabe aquela história, aquele filme, aquele vídeo, algo que chegou no nosso coração e que pode nos afastar de Deus? O Espírito Santo, quando a gente está cheio do poder de Deus, o Espírito Santo vem e nos enche, aquela situação, aquelas dificuldades que nos fazem questionar a palavra de Deus, questionar a Bíblia. Ah, mas o Senhor falou, mas Deus falou, mas não está acontecendo. Mas qual é a nossa parte nisso tudo? O Senhor me fala, Miguel, qual é a nossa parte? E a nossa parte realmente é buscar ao Senhor, é termos posturas, é vigiar a nossa boca, vigiar o que a gente fala, vigiar o que a gente pensa, vigiar o que sai de nós, porque nós somos alimentados com o pão que vem do céu, nós somos alimentados com a palavra de Deus, nós somos alimentados com o seu amor. Aqui fala, afasta-se do mal e faça o bem, busque a paz e esforça-se para mantê-la. A paz não é conquistada com tranquilidade, a paz é conquistada com esforço. A partir do momento que você recebe uma notícia, uma situação que gera ali no seu coração algo que pode causar um grande dano, dependendo de como você leva aquela palavra, conforme você fala aquela palavra, você responde aquela palavra, e aí é como colocar fogo em mato seco, e a coisa cresce, e quando você vê, aí você olha, não era isso que eu queria fazer, mas já foi, porque você já se posicionou trabalhando contra o reino. Então é importantíssimo que nós venhamos tomar conta da nossa língua, que nós venhamos tomar conta do nosso pensamento, né? Eu estava lendo o Pedro, sempre quando a gente fala a respeito de língua, a gente já lembra de Tiago, né? Tiago fala isso, ele fala em Tiago 3:2, a verdade é que todos nós cometemos muitos erros, todos nós cometemos erros, mas se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Imaginou? Ele fala, Deus sabe. Ele falou que se a gente controlasse a nossa língua, nós seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todo sentido. Se a gente controlar a nossa boca, nós podemos controlar todo o nosso corpo. Eu não estou falando só de comida, não. Eu não estou falando de comida, não. Eu estou falando das palavras que saem da nossa boca, da informação que chega e o que a gente transmite, que tem a capacidade de destruir, de matar, de acabar com vidas, com as pessoas. Então é muito importante nós vigiarmos o que sai da nossa boca, né? Ele ainda fala que a nossa língua, o poder que a nossa língua tem, ele dá o exemplo do leme do navio, né? Que é pequeno, mas transporta o navio para o lado que quer nos oceanos. Ele fala que a língua ela tem poder de fazer grandes discursos grandiosos, que nós precisamos cuidar do que a gente fala.
Se nós queremos ser bênçãos, se nós queremos ser abençoadores, nós temos que ter cuidado com o que a gente fala. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. E depois que nós conseguirmos, quando nós conseguirmos controlar um pouco, eu falei assim, controlar tudo, só o Senhor na terra, só o Senhor Deus. Depois que nós conseguimos controlar isso, através do Espírito Santo, através do nosso posicionamento, aí nós vamos nos achegar ao Senhor, nós vamos achegar ao Deus Todo-Poderoso e fazermos as nossas orações e o Senhor irá responder. Muitas vezes nós queremos chegar diante do trono de Deus de qualquer jeito, não acontece isso. Nós podemos chegar assim. Nós chegamos de qualquer jeito diante do trono do Senhor, mas não vamos esperar ter resultados excelentes. Nós temos de nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos de amar ao próximo. Nós temos de ter atitudes que glorifiquem o nome. Nós temos de ajudar a nossa igreja. Nós temos de ajudar a nossa comunidade. Nós temos de fazer a diferença. E essa diferença faz com que as nossas orações sejam respondidas pelo Senhor. Porque Ele fala que o Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. E o que é volta o rosto? Vira o rosto. Tipo assim, não dá pra gente conversar. Porque você tem se posicionado, você escolhe a quem você serve. Não dá para servir a dois senhores. A palavra do Senhor fala, ó, mamon, né? Você vê a Deus ou mamon, as riquezas. Mas nesse sentido também, você tem de escolher que caminho você quer. Nós precisamos vigiar o que nós falamos. E se pecarmos, pedir perdão a Deus. Se for o caso, pedir perdão para aquela pessoa que você ofendeu. A palavra de Deus fala que quando nós temos uma oferta para entregar ao Senhor, se a gente tiver brigado com o nosso irmão, a gente deixa a oferta ali, vai lá, pede perdão para o irmão e depois você vai entregar a sua oferta e Deus vai aceitar a sua oferta. É muito sério. Nós temos inúmeras promessas que o Senhor tem para nós a respeito do poder da oração. Eu vou ler aqui uma que está bem aqui pertinho. Deixei aqui a merda. Que está em Mateus 7:7. Peça e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. E o que nos... Eu falo, mas o que está acontecendo? Nós precisamos estar em sintonia com Deus, nós precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo, nós precisamos estar juntos com o poder de Deus. E junto com o pecado, junto com a murmuração, junto com falar mal do irmão, da igreja e da direção da igreja e do irmão que não isso, que o irmão aquilo, isso não traz bênção. Falar mal do vizinho, falar mal do irmão, falar mal de não sei quem, isso traz maldição. A maldição de a sua oração não chegar, a sua oração não ser respondida. Precisamos nos conectar com o Espírito Santo, buscar ao Senhor, mas isso precisamos ter o controle sobre a nossa vida, ter o controle sobre o que nós falamos, ter o controle do que nós pensamos, buscar ao Senhor. Senhor, olha aqui, eu estou pensando em denunciar no altar e falar para o Senhor, falar, olha, está acontecendo isso, me ajuda, e que se está aqui dentro, que não saia na minha boca o que eu estou pensando, para que não me afaste do Senhor, para que não me afaste da sua glória, para que minhas orações sejam atendidas. Em Mateus 21:22 fala assim, e tudo que pedirdes em oração, se crerem, vocês receberão. Então, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar a Deus, vamos pedir pelas vidas. Mas vamos nos santificar, buscando fechar a nossa boca e não falar mal. Nos policiar para nós não venhamos falar mal dos nossos irmãos, ou das pessoas, ou se juntar como na roda dos escarnecedores. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. E Marcos 11:24 fala, portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá.
Porque nós estamos conectados com o Espírito Santo. Porque os desejos que vêm quando a gente está conectado com Deus, até os desejos do nosso coração, foi o próprio Deus que coloca para nós fazermos. Sabe aquilo que você achou que era você que pensou em fazer? Pois é, quando você está conectado com Deus, pois é, foi Deus que colocou no seu coração o desejo de fazer, e você fez e deu certo, e você falou, uau! Poder do Espírito Santo, poder da conexão com Deus. Realmente, mais do Senhor, menos de nós. Em João 14, 13 e 14 fala assim, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A gente só pode pedir o nome de Jesus se a gente está com Jesus. A gente só pode falar de Jesus se a gente está com Jesus. A gente só pode receber dos céus quando nós estamos conectados com o céu. Os discípulos trabalharam duro, trabalharam muito, para que a palavra do Senhor fosse propagada, para que Jesus fosse propagado. Que Jesus, mostrando o senhorio de Jesus Cristo em todas as coisas. E isso fez com que chegasse até nós esse amor, essa misericórdia, essa graça. Mas nós precisamos nos colocar na posição de receber essas bênçãos, essa graça, através das nossas atitudes que glorifiquem a Deus. Glorifique a Deus com as suas atitudes, glorifique a Deus com seus pensamentos, glorifique a Deus com as suas palavras. Nós não podemos ser sepulcros caiados. Nós temos que ser bênção na terra. O tempo aqui, eu sempre falo, é muito rápido. Seja bênção. O dono da verdade é Jesus Cristo. Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. É Ele que nos mostra o caminho. Para nós é tão fácil apontar o dedo. Para nós é tão fácil falar aquilo que não é para falar. Chegou aqui, segura aqui. Não deixa sair. E depois você vai lá e coloca no altar do Pai. Nós queremos que a misericórdia e a graça do Senhor alcance a todas as nações. E vai ser através de mim, através de você. Um perfume de Cristo que exala em nós. É difícil. Jesus não falou que ia ser fácil. Mas nós precisamos que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Através de mim, através de você. Em Marcos 9, 29, ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aquela passagem do menino endemoniado e que os discípulos não conseguiram tirar através da oração. E Jesus foi direto no Pai. O Pai que tinha autoridade sobre o menino falou, você crê? E ele contou toda a história dele. E Jesus perguntou, você crê que eu posso? E o homem falou, meio titubeante, mas falou, eu creio. A partir daí, do posicionamento do Pai, o filho foi liberto. E Jesus libertou. E os discípulos, Jesus, mas por quê? Ele falou, é jejum e oração. E posicionamentos. Nós precisamos ter posicionamentos no reino de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Nós desejamos palavras reveladas, nós desejamos que milagres aconteçam, nós desejamos que coisas fenomenais aconteçam através de nós e das nossas orações, através do nosso relacionamento com Deus, da nossa casa. Mas para isso nós precisamos estarmos em unidade com Jesus Cristo. Nós precisamos que o Espírito Santo nos controle. Controle os nossos lábios, controle o nosso olhar. Controle o nosso escutar. E o nome do Senhor será glorificado. E as nossas orações serão respondidas. E o nome do Senhor será louvado na terra. E milagres estrondosos acontecerão.
Eu tenho certeza, tanto como eu, você recebeu grandes milagres, orações respondidas, através dos nossos posicionamentos, porque nós sabemos como agradar o nosso Pai, através do nosso posicionamento, através dos nossos jejuns, através da nossa oração, através dos nossos louvores. Se posicione. Se posicione. Que o Espírito Santo de Deus controle a sua língua, controle a minha língua, controle as nossas atitudes. E que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas na sua vida. E que nós venhamos viver milagres e grandes e poderosos milagres do Senhor na nossa vida. E que eu e você sejamos instrumentos na mão dele. Deus nos chamou para vivermos em alegria, para vivermos em prosperidade, para vivermos em amor, para que o nome dele seja glorificado na terra. E para no momento que houver a luta, nós sejamos mais que vitoriosos. Vamos nos vestir, vamos nos capacitar para que o nome dele seja glorificado. Então nós precisamos nos posicionar, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença do Senhor para que o nome dele seja glorificado na terra e para que nós vejamos os bens do Senhor aqui nessa terra dos viventes e que as nossas orações sejam respondidas ao Senhor. E eu vou terminar aqui trazendo à memória a palavra do Senhor que fala em Efésios 6, o quanto nós precisamos estar cobertos, o quanto nós precisamos estar vestidos com o que vem do céu para nós, porque a nossa luta não é contra sangue e não é contra a carne, é contra principados, potestades e dominadores do ar. E aqui em Efésios 6, a partir do capítulo 10, fala: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades e contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fique firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando. Nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos aqueles escolhidos de Deus, por todos aqueles que buscam a presença do Senhor, o poder da intercessão, o poder da oração, você orando pela sua casa, você orando pela sua família, você orando pela igreja. Você é muito importante no mundo espiritual, você é um soldado muito importante no mundo espiritual. E como tais, nós precisamos estarmos totalmente equipados para isso, cuidando do nosso falar, cuidando do nosso olhar, cuidando do qual é o nosso posicionamento nessa terra. Vamos vigiar, vamos orar. E o papai que está no céu e o Senhor Todo-Poderoso mandará bênçãos sem medidas, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, para louvor e glória do nome dele. Não vamos impedir que Deus nos abençoe através de palavras, através de atitudes que magoem o reino, mas vamos ser bênçãos, para que o nome dele seja glorificado na terra e as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós e sobre a nossa comunidade. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um de vocês, que Deus proteja, que logo que nós possamos nos encontrar
na nossa comunidade Sol da Justiça. Que o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos estar lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. Enquanto isso, vamos ficar aqui, firmes, como soldados, vestidos e orando em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te favoreça, que Deus te enriqueça, que Deus traga paz e alegria sobre o seu coração e que você seja uma fonte de bênção aonde você estiver, para a louvor e glória do nome dele e para a expansão do reino, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.